E aí galera, a gente vai fazer aqui um deck profile do Arthur Falcão, o campeão aqui do Entrocamento, skirmish que rolou aqui hoje aqui em Portugal. Diga aí, cara, você foi jogar do quê? Primeiramente o Skirmish foi um split minha com um rapaz que jogava de Draven. A gente decidiu pelo split, que era um in box, então valia mais a pena a gente dividir tudo. Como já tinha também um buy, ficou mais elas por elas. E é isso. Eu joguei de Mastery, então aqui tem a Legend, pronto, todo mundo conhece, e a Champion Unit, padrão. De Battlefields, eu joguei de Going for Blind Vamos Lair, padrão também de Mastery. A gente quer que, indo em primeiro, eu venho aqui para o inimigo vir aqui e ele ficar preso. Imagina que a gente tá jogando, imagina, com Lucian ou Jax que tem Lucian. Se ele vir para aqui para poder tirar nosso hold, ele vai ficar preso. Então eu acho que é um Battlefield muito forte, principalmente pensando em Ovos das Fan, ou pensando em vários outros. Não mais o Fight of Fly, mas pronto. Ainda assim é um Battlefield muito forte. Going First, eu escolhi com Ravenbloom Conservatory. Não foi pra mim não valeu muito a pena, pelo menos pensando no nosso playtest, eu joguei muito com PP3, Going First, principalmente pensando nos Battlefields que o pessoal normalmente usa Going Second. Nos testes foi um pouquinho meio tricky, porque imagina, eu tô jogando contra um Ezreal, Kai'Sa, se ele for Going Second de Void Gate, pra mim é meio tricky eu ir Going First e no Void Gate em vez de um Paper Tree. Por isso que eu escolhi o Heaven Bloom, pra mim não foi tão worth, eu ainda assim não fiquei muito contente, somente pensando nas matchups que eu joguei contra, imagina Victor, Kai'Sa, eles querem dar esse draw, porque eles têm muito spell. Então, não me convenceu muito, pelo menos não por agora. Going Second é o Forge of the Fluff, principalmente pela tag que eu utilizei em relação ao sideboard, que eu já mostro um pouquinho para vocês. Deixa eu botar aqui. Em relação ao deck. O deck, a gente roda basicamente 6 2-drops, que são 3 Loniporo, 3 Clockwork Keeper. Acho que muitas listas eu já vi que jogava com Loniporo, em vez de jogar com Clockkeeper ou outro 2-drop, jogava com o Desert Call. Justamente pelo Ravenbloom, você consegue dar draw, mas eu achei, pelo menos olhando que minha lista, como vocês vão ver, se fazia muito do campeão de um torneio na China, é muito parecido, teve só algumas adaptações pelo meu gosto pessoal. Então, uma coisa que eu achei interessante foi a volta do Clockkeeper, que jogou no 7-1, e no 7-2 é muito vantajoso, principalmente no late game, onde você quer achar aquele draw extra, achar aquele charme, enfim, alguma resposta que você está precisando para ganhar o jogo. Então é isso que eu jogo, turno como to drop. Eu jogo com duas Irelias. O objetivo, pronto. A Irelia, como a Champion Unit, é muito forte, somente pensando que ela tem Deflect, pensando muito bem do meta atual, onde a gente tem muito Switch Rule, tem muito Victor Control, Kai'Sa e tudo mais, tem que dar target. Então, só por isso ela já é muito worth. E pensando que qualquer Pump Spell em cima da Irelia, ela ganha 3. Então, se eu der um Engard, se eu der um Discipline, ela ganha 3. Isso também é muito forte pra, pronto. Imagina jogando contra a Draven e tudo mais, que tem aquele 1 de Might faz a diferença. Ela é muito worth por conta disso. O que mais? Eu jogo com 3 First Mate. Isso foi também pensando como a gente joga com poucas units, a gente normalmente não dá tanto develop no board. E jogar com First Mate, principalmente, ajuda muito nisso, porque a gente pode dar um accelerate late game em relação aos meu to drop, ou mesmo uma Irelia, ou o próprio Runner que eu também jogo. Então, basicamente, essas são as unidades que eu jogo, além dos to drops. Runner não tenho o que falar, é muito forte contra o Citex Control também. A única forma de matar ele amarelo seria com o Wick, Impero Decree, que você tem que jogar em cima disso. E um deck com uma Kai'Sa, pronto. Ou é Watcher, ou. Acho que não tem muita resposta, né? Talvez Dario Cleave e tudo mais. E então essas são as unidades que a gente usa, é poucas unidades, então o nosso objetivo aqui é não deixar nossas unidades morrer e jogar em cima do que do First Mate, também do que eu vou mostrar no Clan Spell também, que ajuda você a ter esse. Voltar um pouco em relação ao develop que você não está fazendo em relação ao seu game plan. Tá.
Vamos para spells, então. Primeiro, em relação a Counter Spell, eu jogo com 4 Counter Spell, 2-2. Na lista que eu mencionei, normalmente ele joga com 3 Defy e 1 Not So Fast. Para mim, Not So Fast é muito importante ter esse 2-2. Normalmente você não quer ver muito também, ter um 3-2 é meio complicado, 3-3 você não quer ver. Mas é muito forte, principalmente contra Rebuke, fazendo um Pero Decree com o Bellows Breath, você consegue, pronto, é um cartão muito versátil. E o Defy, pronto, justamente com o The Weak, somente pensando em Victor, algumas, pronto, Hide Blade, enfim, tem muitas Counterspell. O que mais? Em relação a Pump Spell, eu jogo basicamente com 2 Enguard e 3 Discipline, além do 2 Point First. Não jogo muito Point First, principalmente pensando em, além de Rebuke, tem muita deck control atualmente no meta, então é um pouquinho tricky, não é reaction. Normalmente esses deck control não tem muito might em cima disso, e você pode jogar com pouco might com isso aqui, jogando com Charme, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então ele é clutch quando ele aparece, mas não, alguns matches eu simplesmente saio porque não vai fazer você ganhar o jogo na maioria das vezes. E pronto, discipline, então dá draw, é o que a gente sempre quer, então é perfeito. Por isso que em relação a, tem 3 discipline e 2 engard. Engard você quer meio que pegar na curva, discipline você vai sempre, se você tem 3 runas, você joga primeiro um discipline, vê o que você deu draw, depois de engard. A não ser que você joga outra vez, né? Aí você vai baitar no Defy. Mas aí pronto. Que mais? Isso aqui em relação a ramping e draw, tenho 4 cartas, que é o Find Your Center e o Meditation. Meditation eu já tentei usar no passado, não achei muito consistente e tudo mais. E o Find Your Center que a gente já jogou no 7-1 e também eu trouxe 2 aqui. Se eu não me engano, no deck da China vem 3 e 2 Meditation, mas eu prefiro jogar com 2 Find Your Center, porque às vezes você não quer ver, você quer ver lá no final, você tá meio brincado, você joga por um, dá um ramp e tudo mais. Mid palette game, né? E pra mim essa carta aqui, ela é overperformance. Eu sempre gostei dela. Normalmente quando você tem pouca unit, ela vai ficar presa no seu Battlefield Ready. Então e ela como ela é uma reaction, que pra mim é o mais clutch, a sua unidade vai estar ready no seu Battlefield, o cara vai tentar vir, você vai deixar runa up, você vai conseguir dar 2 draw e normalmente não, pode acontecer de seu draw ser o que você precisa. O que aconteceu comigo? Que eu dei o rapaz deu o Singularity em 2 units minhas no Battlefield, eu consegui dar o Meditation para uma delas, meu draw foi justamente um Not So Fast e consegui em Action Time antes de resolver o Singularity, dar um Not So Fast. Então, para mim essa carta é muito clutch. Às vezes você não quer ver ela, você não tem um develop em relação à unidade no Battlefield para potencializar o uso da sua Legend, mas para mim ela é muito boa, principalmente em jogos que você não consegue achar um discipline, pronto, achar outros fontes de draw. Pra mim, eu sempre prefiro ela em vez do Final Center. Algumas matches eu prefiro da side do Final Center em vez do Meditation. Vou mostrar como é que era a tech em relação aos Battlefields, que normalmente eu tiro Go in Second o First Mate. Mas vamos lá. Pronto, como eu já comentei, eu jogo com 3 Charms. Charms é a sua forma de meio que removal, de certa forma, com o Mastery. Então a gente quer sempre jogar isso para remover as unidades que o oponente deixou como development. Se ele quer jogar um Watcher sem ser acelerado para conseguir matar nossas units e tudo mais, a gente consegue depois no nosso turno matar o Watcher. Pronto, é muito versátil essa carta também. Com o último turno você pode dar um Charme dar um Conquer de 7, dar Charme do oponente no Battlefield que você deu o Conquer e no outro que está vazio, ou mesmo dele para trás. Então essa carta aqui é muito versátil, pronto, ela é muito boa. Não, você não quer usar early game, dependendo da match que você quer. E aí vai depender. Pronto. O que mais? Tunk. Essa acho que é uma das boas diferenças também em relação ao deck da China. O deck da China jogou com, se não me engano, 1 no side deck. Pra mim essa carta é muito forte, principalmente pensando early e late game. Quando você está jogando contra Watcher, você está jogando contra Irelia. Mesmo você pagando Deflect, ela 2-1. E a Irelia não faz nada no turno. Se ela já deu tap na Legend, no conforme dela voltar é com Ride the Wind. Então,
Para mim essa carta é muito forte, principalmente pensando no meta atual, onde você tem um control e tem sempre o finalizador que vem com aquela porrada grande. Então para mim essa carta aqui é clutch. O que mais? Uma também tech que eu gostei bastante, para mim foi bastante interessante que eu vi nesse deck da China, que é o Confront. Justamente por a gente ter poucas unidades, de vez em quando a gente quer jogar ela em cima de um Accelerate. Ainda dá um draw para você, que é muito importante no deck do Mastery. Então essa aqui é muito importante, até pensando em relação ao side deck que eu vou mostrar agora há pouco. Ela faz muito sentido. E para finalizar, eu tenho 3 gears, que são no main deck, que é as Zonias. Padrão, você consegue, dependendo da match, jogar agressivo em cima disso, com seu Mastery, se está com 7 runas, você consegue jogar Mastery e proteger com as Zonias. E pronto. É um deck, é uma rede, normalmente todo mundo sabe quem é, mas não é tão fácil assim jogar em cima dela. E por último, o Guardian Angel. O Guardian Angel também, ela é boa porque ela tem mais um de Might, que faz a mesma coisa que o Azonias. E também ela é bom junto com a Irelia, da Choose e tudo mais, então ela é um pouco versátil para ter a gente ter esse mix. Se eu não me engano, o deck da China joga com 3 já. Acho justamente pensando pelo Battlefield Go Second. Eu ainda gosto muito das Zonias, porque você não paga o 2. Então você consegue jogar ela na curva, você joga um Runner com as Zonias. É muito difícil, imagina, ele vai dar um Kudowick e vai matar o Runner. Eu dou Zonias, o que ele faz com o Runner? Ou ele dá outro Kudowick, ou ele só chora porque vai voltar o Runner. Você tem que trocar essa tua Guardian Angel por essa aqui. Olha, será? Certo. O que mais? Em termos de... Antes do side deck, em termos de runas, é padrão 6/6. Você tem, por exemplo, tomar atenção basicamente só com Punch First, dependendo do que você vai fazer. Você tem que sempre deixar pelo menos 2 laranjas à solta. Fora isso, você quer sempre deixar mais verde. Pronto, em relação ao sideboard, eu estou jogando com 2 Akshan. Akshan, pronto, é sua forma de dar deny de gears do seu oponente. Eu vou testar, mas se pá interessante o que o deck da China faz, que é usar Datatron. Talvez com o 3 First Mate e o 2 Confront, ele se torne um pouquinho melhor, porque eu sempre achei uma carta meio lenta. Você tem que colocar, você tem que dar o Conquer. Aqui, ao play, eu posso roubar. Design Rake, mesma coisa, mas tem um lado negativo que você dá um derramping sem ter muito benefício. Aqui você dá 2 derramping, mas pronto. Imagina que você está jogando contra a Irelia, você pega um Heart of Darkness, você pode já usar diretamente para dar mais 3. Ou então, sei lá, uma Aurora ou qualquer outro do gênero. Você se beneficia disso. Só tem que tomar cuidado, obviamente, que se ele morre, ela volta pro oponente. Mas pronto, se você jogar em cima, é uma carta interessante. Vou testar o Adaptatron, talvez seja mais interessante pelo que o deck está se propondo. Mas para mim não falhou, foi interessante quando eu joguei. Somente ela tem o Master, com a tech que eu vou mostrar daqui a pouco também, ela se torna bem worth. O que mais? Eu tenho 2 sabotagem. 2 sabotagem principalmente para jogar, pronto, contra Draven, contra o deck host, você quer tirar os Rebuke, você quer tirar o Imperial Decree do Victor. É sempre bom saber antes de você jogar, principalmente mid-late game, em relação ao que o seu oponente tem. Então é uma carta muito importante. Se você pensar também, é bom contra decks que jogam com Fizz, ZZ, acho que só ZZ hoje em dia jogam com Fizz, que você dá Recycle, então ele não pode rejogar a Spell. Então isso também é muito interessante quando você joga contra decks que utilizam muito Fizz. O que mais? Unify Spirit, principalmente jogar contra decks Control, Simple, Kai'Sa, Victor, tudo que tem muito removal. É meio chato jogar contra, principalmente Fallen Star, mata 4. Tudo que você tem tirando o Green Runner. Então é um must, na minha opinião. E por último, que é uma tech que eu achei interessante. Antes eu jogava no main deck com 3-2, eu sempre misturei um pouco, mas depois que eu vi esse deck da China jogar com 2 em conjunto com o Fluff, é bem interessante, porque o seu oponente nunca espera que você, apesar do jogo 1 não mostrar muitas gears, você vai jogar as suas zonas, talvez você mostre o Guardian Angel, então normalmente ele não sai o Gear Removal. Então, quando você mostra esse Battlefield e esse Gear, normalmente pega ele um pouquinho desprevenido. E o que vai acontecer? No jogo 2, você tira fora, ele não vai ser só em condition, e o seu oponente vai querer sair um Gear Removal. E o que vai acontecer é que você não vai ter Gear, ele vai tirar uma Guardian Angel,
umas Zhonhas, mas Zhonhas nem tanto que vai estar jogada em Hidden como Reaction, então não vai ter como dar muito remover ela dessa forma. Então acho que foi interessante, funcionou alguns matches, principalmente nesses skirmish, então achei interessante, talvez eu considere ficar. É um pouquinho difícil, pronto, o seu plano de jogo talvez pode ser um pouquinho diferente, mas é interessante da mesma forma. E poucas Legends se beneficiam disso aqui. Eu diria que mais beneficiar o Lucian, você já começou com isso aqui, pronto, você tá meio fodido. O que eu diria é tentar entender quando o Lucian, normalmente o Lucian me usa isso, para usar talvez em conjunto, mas se testar, porque aí ele tem um pouquinho do benefício dele utilizar em 2 jogos, em 3. Então, acho que principalmente o que mais se beneficia seria o Lucian desse Battlefield. Fora isso, eu acho que tá ok. E esse foi o deck, profile do Mastery.